Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho a questão do jejum e da oração, das orações judaicas, dos costumes judaicos, das orações que os religiosos fazem achando que é através das orações que eles podem receber alguma bênção, que eles podem ficar ricos, que eles podem arrumar emprego. Não é nada disso, não é através de oração, não é através de jejum, não é nada disso. O que faz uma pessoa ser feliz, próspera, ter saúde, ter tranquilidade, chama-se fé. A fé não tem obras. Para demonstrar a fé, você não precisa seguir nenhum ritual, você não precisa seguir nenhuma doutrina. A fé é você acreditar no invisível e viver aquilo. Confessar aquilo no seu espírito. Como assim? Na sua mente, no seu subconsciente, no seu intelecto. Porque o espírito você não vê. O espírito você não toca. Então é a fé. Mas a fé que a religião quer é a fé de dizimista. É uma fé que você tem que demonstrar que você vai colocar a nota de valor monetário do seu bolso, mais nova e mais bonita, dentro de um envelope. Isso é a fé da religião. Mas a fé do Evangelho Eterno é diferente. A fé no Evangelho Eterno é acreditar que Apocalipse 21:3 é a realidade em nossa vida. É que o templo espiritual dele está em nós, e ele mesmo, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos Senhores, Elohim, o Alfa e o Ômega, se faz presente. E aí eu demonstrando essa fé, que ele irá fazer o que for da vontade dele na nossa vida. Não o que é da nossa vontade. Porque a maioria das coisas que nós queremos nos causa destruição, nos causa tristeza, traz aflição para a nossa alma, sabia? Vou dar um exemplo. Você deseja, de uma forma louca, ter um carro zero. Você deseja, você faz, aí você conquista aquele bem através de parcelas, de prestações. Aí você fala, foi Deus que me deu. Não, não foi Deus que te deu. Foi o seu trabalho, foi o teu desejo, foi a vontade da sua carne, mas não Deus Espírito. Por quê? Porque aquele compromisso que você assumiu com aquele carnê de 60, de 80, de 1000 parcela, aquilo vai causar aflição e tribulação na sua vida. Como que Deus pode ter dado isso para você? Os trabalhos, as feituras da sua natureza carnal, que você conseguiu aquilo? O seu esforço carnal. Você consegue entender? Se viesse de Deus, o Deus Espírito, seria, sabe que forma? Uma herança. Seria uma forma de um presente. Seria de uma forma que você receberia de mão beijada. Fala, nossa, apareceu isso? Nossa, como que pode um negócio desse, né? Tal. Aí sim, não te causa aflição, não te causa tribulação. Assim eu penso. Que nem a paz. Tem preço que paga uma paz que a pessoa tem? Tem preço que pague uma harmonia na família, saúde? Tem preço que pague isso? A tranquilidade? Quantos e quantos milionários, acredito eu que a maioria, trocaria tudo que tem por uma noite de sono? Daria tudo que tem para ter paz, para não ter enfermidade em sua família, para não ter ambição, ganância, os filhos um mastigando o outro, um triturando o outro, querendo levar vantagem. Mas a natureza produz isso, a natureza carnal produz isso, não a fé. Olha aqui, aí eles ficam, eu estou falando isso porque as religiões ficam ensinando que as pessoas devem fazer isso aqui, jejum e oração, buscar Deus em templo.
Porque é através disso que a pessoa conquista alguma coisa. Claro que não. Olha aqui. Lucas 5, 33 em diante. No texto da King James Fiel. E lhes disseram, por que jejuam os discípulos de João, muitas vezes, e fazem orações? E semelhante os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Então quem estava falando aqui, quem estava indagando aqui, estava querendo dizer que os discípulos de Jesus viviam a levantê, tinham liberdade, não carregavam fardo, não carregavam jugo, não tinham essas obrigações, eram livres, eram tranquilos. Sendo que esses fariseus aqui, ó, esses que está aqui falando, foram eles, junto com o sumo sacerdote, que condenaram, que sentenciaram o próprio Jesus, o próprio Yeshua, a ser pendurado. Aí o que eles faziam? Oravam e jejuavam. Quer dizer, não serviu para nada. Outro detalhe, que esses fariseus aqui, eles oravam, jejuavam, dizimavam, só que quando o chicote estralou lá no ano 70, eles não foram livres por praticarem essas obras. Não. Caíram na chibata. Versículo 34. E ele lhes respondeu. Quem falou isso? Jesus. Podeis fazer com que os filhos das núpcias jejuem, enquanto o noivo está com eles? Versículo 35. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então, naqueles dias, eles jejuarão. Quantos dias foram? 3. De quinta para sexta, de sexta para sábado, sábado para domingo. 3 dias e 3 noites. Então Jesus estava falando que apenas naqueles dias, quando fosse no domingo, o noivo estaria de volta. Então pronto, não precisava mais nada. E não foi exatamente assim que ficou lá durante os 40 dias, que está escrito, que Cristo, que já era o ressuscitado, não mais Jesus de Nazaré, que Cristo estava andando com eles ali, ficou com eles 40 dias, voltou a ser o que era. Agora eu, sabendo que o Evangelho eterno está em mim, que o reino de Deus foi estabelecido, que Apocalipse 21:3 é a realidade que está em mim, eu vou viver orando e jejuando. Eu não sou judeu, a lei da oração, a lei do jejum foi dada à nação de Israel, não foi dado para mim. Mas claro, a religião, ela está em um cenário que foi descrito por Jesus também. Olha aqui, ó, 36. E ele também falou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. Se você tem um mínimo conhecimento de costura, você sabe disso. Você está lá com uma calça rasgada ali, você pega um tecido de uma nova e você coloca naquela velha, aquele tecido novo, ele acaba o buraco aumenta mais ainda, porque o tecido velho não suporta. E ele também falou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de roupa, né, velha, porque não combina. Versículo 37. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. O que eram esses odres? Era um recipiente feito de couro, e devido à fermentação do vinho, se aquele couro, aquele odre fosse velho, na hora que colocasse o vinho novo, quando começasse a fermentar ali, ocorrer a transformação, a fermentação, aquele couro velho não ia suportar, ia estourar, ia rasgar. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. Versículo 39. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz, o velho é melhor. Você entendeu? Esta situação é a situação da religião.
É a situação que vive os cabecinhas de vento, dentro desses tempos de fraude, de mentira, de engano, de caducidade, de museu. Por quê? Porque a teologia, os pregadores, já se fazem quase 2000 anos que aconteceu o Apocalipse 1:10, que aconteceu o Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que aconteceu o Apocalipse 18:10, 19:2, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, há quase 2000 anos aconteceu isso. Mas a religião ainda vive do vinho velho. A teologia vive do vinho velho. Eles não aceitam o novo. Jesus estava mostrando para os judeus, Moisés é coisa velha. As leis são coisas velhas. Os preceitos, os mandamentos mosaicos são coisas velhas, ficou para trás. Por isso que os fariseus, por isso que os judeus, os seguidores de Moisés, não suportavam as palavras ditas por Yeshua, por Jesus de Nazaré. Aquelas palavras eram coisa nova. Aquelas palavras eram como uma espada de dois gumes, afiadíssima, que se um fio de cabelo caísse sobre o fio daquela espada, era imediatamente separado. Então as palavras que vivas e novas que Yeshua veio trazer para os judeus, foi essa comparação. Então esse negócio de ficar orando, jejuando, isso é coisa velha, meu irmão e minha irmã. Isso é coisa de quem não tem fé. Isso é coisa de quem não acredita no invisível. Você consegue entender? Esse entendimento aqui é maravilhoso. Essas palavras aqui que Jesus deu aos judeus, que os judeus, a maioria, negaram isso aqui, não quiseram. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Então quando você vê uma pessoa orando, ela está na caducidade da letra, ela está na velhice da letra. Quando você vê uma pessoa jejuando, ela está, o corpo dela está aqui, só que a mente dela está quase 2000 anos atrasada. Orar é falar. Essa oração que eu estou falando é a oração de judeu. Essa oração de joelho, essa oração em templos, essa oração em monte, essa oração de madrugada, esse tipo de oração é a oração judaica. É a oração que os judeus faziam, que os israelitas faziam. Agora, orar é falar. Que nem eu aqui, eu estou falando de Deus. Eu estou orando, eu estou falando. Às vezes eu monto na moto, aqui na minha moto, eu vou para o centro da cidade, ou eu vou viajar, eu vou falando com Deus aqui. Não preciso nem balbuciar, não, é aqui, ó. Porque afinal de contas, Deus ele é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Então a forma que você tem de falar em espírito é aqui, ó. Normal, lavando uma louça, lavando um quintal, trabalhando, indo para a faculdade, indo para a escola, indo para o Mobral, não interessa. Você aí que mora no sítio, carpinando uma roça, usando motosserra, não para derrubar árvore de lei, tá? Aproveita para fazer isso. Mas você aí derrubando eucalipto aí, sei lá, com a motosserra, numa pescaria, você está ali tão concentrado, e aqui você está orando, você está falando com Deus, agradecendo por Ele permitir você desfrutar daquela natureza, desfrutar daquele momento ali. Quem sabe ele até te presenteia com peixe fora do padrão ali. Meu Deus, até esse peixe que tem. As pessoas vão falar, como que você conseguiu pegar esse peixe aí? Você fala, é porque eu estou orando, eu estou falando com Deus aqui. Como que você está falando se eu estou do seu lado, eu não ouvi você gritando, não ouvi nem você falando balabachulhas cantaratas? É porque você está falando com o Pai, orando em espírito e verdade. Tá bom? Então esse negócio de jejum, de oração, isso daí não agrada e nunca agradou Deus, Deus Espírito. Porque se isso tivesse agradado, os judeus não teriam passado pelo juízo do ano 70. Tá bom? Então vou deixar com você essa pequena mensagem, e humilde, simples, entendimento, e peço que você venha contribuir, que você venha aí, ó, apertar dar joinha, dar o like, compartilhar, comentar, se inscrever, ativar o sininho, para você receber novas mensagens. Toda vez que eu posto vídeo, você que tem um sininho acionado aí, esse sininho do lado, você recebe a mensagem imediatamente, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau.